Saudações, meus amigos, Cristiano, canal Russificando, enviando saudações calorosas para vocês que acompanham o nosso canal. Lembrando a todos vocês que agora vocês podem contribuir com o incremento da nossa qualidade técnica, intelectual, através da nossa conta do Patreon. O Patreon que permite que você financie o nosso canal, o nosso trabalho, que é um trabalho informativo, que é um trabalho que está sempre divulgando ideias para levar as pessoas a questionarem a realidade em que vivem. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês que acompanham o nosso canal pelo sucesso que nós temos, em especial ao Rodrigo, o Rodrigo que divulga os nossos vídeos em redes sociais, em canais de WhatsApp, assim como também em outros meios que facilitam a difusão do nosso trabalho. E o nosso trabalho, lembrando que aqui nós somos verdadeiros partisans ideológicos que combatem exatamente para trazer a informação que é a principal arma da qual nós precisamos hoje, principalmente no país como o Brasil, para mudar o sistema que aí está. Há muitos canais, há muitos vlogs que apresentam um conteúdo, no meu humilde entender, bastante danoso, uma vez que apresenta ideias pequeno-burguesas travestidas de ideias comunistas ou mesmo de esquerda, mas que representam, na realidade, um grande retrocesso, ideias que, como nós vimos agora no resultado das eleições de 2018, apenas ajudam a extrema-direita, criando assim uma espécie de estigma, um estereótipo negativo da esquerda e daquelas forças que visam criar um modelo alternativo. Então, senhores, esse vídeo é praticamente uma segunda parte do que nós falamos a respeito do marxismo cultural. Nós publicamos recentemente um texto acerca da falácia da teoria do Sr. Olavo de Carvalho, de um suposto marxismo cultural, que estaria contagiando, contaminando os jovens e assim levando-os para um malvado e perverso comunismo, o que na realidade é muito diferente. Ora, num país em que os comunistas são perseguidos há mais de 80 anos, num país em que os comunistas não têm sequer 10% de representatividade no parlamento, essa gente quer falar em história de marxismo cultural? Que falácia é essa? Que palhaçada é essa? Porque existe uma ameaça comunista porque em Belo Horizonte tem uma rua Lenin. Uma rua. Enquanto que em toda a capital brasileira, se não em toda a cidade brasileira com mais de 200 mil habitantes, tem uma rua Kennedy. Tem uma rua 31 de março. Tem uma rua referente a algum reacionário, a um latifundiário, a um grande capitalista, a um maçom. E essa gente quer falar o quê? Quer falar em marxismo cultural? Em ameaça comunista no Brasil? Que história é essa? O próprio Bolsonaro deu a entender que isso existia, tentou legitimar essa teoria exatamente em sua entrevista no SBT, quando ele comentou acerca do fato de que no Brasil só não aconteceu o comunismo graças aos militares em 64, quando não havia qualquer risco comunista no Brasil no ano de 1964 e havia inclusive um grande fazendeiro na presidência. Era uma ideia completamente inviável, praticamente impraticável já muito antes disso. O próprio Marighella, assim como Carlos Lamarca e tantos outros guerrilheiros,
na época dizia-se muito que havia uma ameaça soviética, uma ameaça chinesa, lutavam usando o quê? Lutavam usando armas roubadas dos quartéis do Exército Brasileiro. Se você procurar uma foto de um guerrilheiro, urbano ou rural, não importa, com um AK, com uma pepechá, por exemplo, como eles usavam em Angola, né, na luta contra o domínio colonial português, você não encontra. Com um RPG, por exemplo, como usavam na Espanha, ou pelo menos com suporte logístico, como acontecia ao grupo Baader-Meinhof, na Alemanha Ocidental. Você não encontra. Então essa ideia de que os comunistas, né, queriam implantar o comunismo, de que eram ajudados por Cuba, por União Soviética, isso é tudo teoria da conspiração. Isso é tudo teoria da conspiração, no sentido literal, no sentido de que ajudou sim. Há uma conspiração na qual generais do Exército Brasileiro, traindo o comandante supremo das Forças Armadas, que havia então, que era o presidente João Goulart, simplesmente aplicaram um golpe de Estado. E nesse sentido, a afirmação do Marighella, a afirmação do Carlos Lamarca, né, que o Bolsonaro fez questão de lembrar para o filho da Miriam Leitão, de que o Lamarca falava em fuzilar todos os generais, o que eu pessoalmente nunca vi essa afirmação, mas se falou, ele tinha uma série de motivos para isso, já que na maioria dos exércitos do mundo, traição é punida com o fuzilamento. A partir do momento em que você tem ali um complô de generais que assume o poder, inclusive com o apoio da Marinha dos Estados Unidos da América, né, US Navy, então, na maioria dos países, seria plenamente justificável, sim, fuzilar esses generais golpistas que traíram, quer dizer, o seu comandante supremo. Traíram, no caso, o Brasil e o juramento que as pessoas fazem. Um dos problemas da esquerda é que a esquerda brasileira não sabe, quer dizer, aplicar aquelas ferramentas que o próprio Estado burguês coloca à disposição para atacar esse mesmo Estado burguês. Quer ver um exemplo disso? Lei de Segurança Nacional, criada pelos militares golpistas. A Lei de Segurança Nacional, se ela tivesse sido devidamente usada, seria plenamente perfeita para acabar com os golpistas, com nomes como o General Vilas Boas, General Mourão, General Heleno, dentre outros golpistas que tramaram para a derrubada, Paulo Chagas, golpistas que tramaram para derrubar o governo democraticamente eleito da presidenta Dilma Rousseff. Porque está falando em fuzilar. Não. Há várias outras formas de você acabar com essas pessoas, eliminar a ameaça sem necessariamente você fuzilar. Fazer como fizeram, por exemplo, com o general Otton, prisão para essas pessoas. O sujeito traiu, quebrou cadeia de comando, prisão. Será que esses generais, será que esses oficiais não têm um código de honra? Eles com certeza têm um código de honra. Por que é que nós não lemos esses códigos de honra, apontando as inconsistências desses militares, para, assim, denunciar as suas atitudes com base nesse próprio código de honra? Se não tem, por que o governo do PT não criou? É muito fácil você acabar com você quebrar as pernas desses golpistas. Criando um código de honra, criando normas, revendo o direito militar. Em vez disso, o que os últimos governos fizeram? Está aí uma situação agora humilhante para o Exército Brasileiro. Né? Vamos colocar travesti nas Forças Armadas.
Aí nessas horas, né, o pessoal aquela turminha, né, aquela turminha que a gente conhece muito bem, publica, né, num catraca livre da vida, quebrando tabu, num, sei lá, dedo na roda, que agora aconteceu uma coisa completamente revolucionária no Brasil. Resolveram admitir travestis nas Forças Armadas. Oh, mas que grande avanço para o Brasil. Os generais do Exército Brasileiro devem estar tão preocupados com isso. Tão preocupados. Uma coisa completamente ridícula. E ainda veio outro, ontem, aliás, na minha página, uma moça autora de um canal, dizer que que eles são a grande revolução. Nossa, mas que grande revolução. Né? Colocou agora o travecão para andar no caminhão. É a grande revolução que existe para essa gente. É uma coisa completamente ridícula. Qual a relação que isso aí tem com o marxismo? Absolutamente nenhuma. O marxismo cultural, como eu denunciei aqui em outro vídeo, é uma falácia criada pelo senhor Olavo de Carvalho para introduzir o seu credo, as suas sandices de extrema-direita. Mas, como diz o ditado, onde tem fumaça tem fogo. Então, de onde é que vem essa história de marxismo cultural? Essa história de marxismo cultural, senhores, prestem bem atenção, nem mesmo nisso o senhor Olavo de Carvalho consegue ser original. O marxismo cultural nada menos é do que um plágio descarado de uma teoria de um americano chamado Joseph Overton, chamada Janela de Overton, ou Janela das Possibilidades. O que diz essa Janela de Overton? A Janela de Overton nada menos é do que uma teoria, e isso inclusive está perfeitamente explicado no artigo científico de 2012, né, da McKinnock Center for Public Policy, uma instituição americana. O autor, a propósito desse artigo, é o Joseph Lerman, da McKinnock Center President, no qual ele disseca essa teoria. O que dizia o Joseph Overton? Ele dizia que para que uma política pública seja aceita, é necessário que sejam lançadas várias possibilidades até que essa ideia ganhe uma certa aceitação. Ou seja, aqui não tem nada a ver com o Gramsci. Antônio Gramsci foi sim um teórico marxista que defendia a introdução, digamos, ele defendia a hegemonia intelectual da esquerda, ele defendia que a esquerda tinha que exercer a sua hegemonia intelectual nas universidades, nas escolas, como também havia gente que defendia que a mesma coisa tinha que ser feita com a direita. Que os ideais de direita deveriam ser introduzidos em várias instituições. E isso, inclusive, foi feito em vários países, como, por exemplo, a Polônia. A Polônia tinha não só na Polônia, né, no próprio Brasil, na época da ditadura, existia uma educação voltada para o apoio aos valores daquele governo. E o mesmo acontecia na Polônia, na época de Piłsudski, na Finlândia isso aconteceu, na Alemanha nazista, como também nos países de esquerda havia uma tentativa de implantar as suas ideias, né, de disseminá-las através da educação. Isso é algo completamente normal. A ideia, entretanto, de que algo
A noção de que uma ideia precisa ser introduzida aos poucos. Isso aí não é nenhuma invenção original do marxismo e muito menos de Gramsci. É um processo até muito anterior ao Sr. Joseph Overton. O Sr. Overton só fez o quê? Ele apenas, digamos, instrumentalizou esse método numa teoria dele que se referia a políticas públicas. Esse método de Overton, você percebe no seu dia a dia, até mesmo em relacionamentos. Você imagina, por exemplo, um rapaz que quer casar-se com uma moça, ele não vai chegar, né, não vai, assim que ele conhecer a moça, ele não vai chegar logo mostrando para ela um anel pedindo a moça em casamento. Não. Ele primeiro vai conhecer a moça, vai pedir para ela falar dela, vai falar dele próprio, depois vai marcar para os dois saírem mais uma vez, depois vão, sei lá, sugerir tomar um suco na casa dele, assistir um filme na casa dele, ouvir uma música na casa dele, né? Irão acontecer muitas coisas entre os dois. Ele vai sugerir sair para um parque, talvez, para dar a ela intensas emoções, ou, sei lá, um passeio, né? uma montanha, uma coisa assim. E só depois que tudo isso, quer dizer, que os dois se aproximam completamente, aí é o momento em que ele propõe o casamento, se torna muito mais fácil para ele, né, propor esse casamento. Já que se num primeiro encontro ele não podia nem pegar na mão dela, então aos poucos, né, ele pega na mão, depois sai de braços dados, depois vai pegando em outros lugares. Mas ele não vai chegar de primeira já pegando nesses lugares. A teoria de Overton é a mesma coisa. Ela joga uma ideia, né, para ser discutida, por exemplo, abortamento. Tudo isso entra em discussão até que, a partir de uma série de possibilidades, aquilo começa a ser aceito. Esse método ele é um método muito antigo e não tem nada a ver com marxismo, com Gramsci, com Marx, ou seja lá, com o que for. É um método usado tanto pela direita quanto pela esquerda. Quem era o senhor Olavo de Carvalho nos anos 90? A gente tinha por um sujeito completamente louco. Ninguém o levava a sério. Até que por N motivos, as teorias dele foram ganhando espaço, graças a propósito às organizações Globo, né, que deu um espaço para ele no jornal Globo, graças ao Zero Hora, graças a tantos outros jornais da grande burguesia, que segundo ele, esses jornais da burguesia são jornais de difusão do comunismo, apesar de publicar os artigos dele, até que chegaram num ponto em que hoje tem editoras lançando livros dele, hoje ele é de fato digamos, o ideólogo do Brasil. Eu não vou dizer o presidente, mas, digamos, seria o ideólogo do Brasil. Então, essa ideia de marxismo cultural é uma falácia completa. É uma teoria furada, inventada pelo senhor Olavo de Carvalho e popularizada, inclusive, em outros idiomas, que nada mais, nada menos é do que a boa e velha teoria, a janela de Overton, que é uma teoria que explica a introdução de ideias, tanto de direita quanto de esquerda, como aliás de qualquer processo de ideias que você queira ter um relacionamento, você explica através dessas ideias. Então, é muito importante lembrar aqui, né, só para concluir, que a teoria do marxismo cultural não apenas é falsa, como é uma mera sandice de um impostor, de um falsário, de um estelionatário intelectual chamado Olavo de Carvalho, um homem que provavelmente trabalha para os serviços especiais, os serviços secretos norte-americanos, que é quem tem interesse
na desestabilização da República Federativa do Brasil e também de atrapalhar toda a sua política internacional, a sua política interna, afastando-a dos seus parceiros comerciais e trazendo completamente o Brasil de volta à esfera de influência dos Estados Unidos da América, com bases militares e um aparato fortemente consolidado.